Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu pensando nisso que você falou da gravação, aí eu fiz um remix, assim, eu trouxe um pouco do que eu trouxe na mesa do Jake e algumas coisas específicas para hoje, então dá para vocês gravarem em duas partes. Mas, de qualquer forma, eu fico à disposição para outros momentos, para outros convites, a gente vai estreitando essa conversa, né? Então, gente, é prazer conhecê-las e conhecê-los, como a professora Juliana falou. Eu sou Dandara Ramos, sou professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, mais especificamente eu estou no grupo da epidemiologia, né? A saúde coletiva ela tem três grandes áreas, as ciências humanas e sociais, a política e planejamento e a epidemiologia. Eu sou psicóloga de formação, minha graduação foi na UERJ, e meu mestrado também foi em psicologia social, então todo mundo sempre pensa que eu estou na área de ciências humanas e sociais, mas não, eu estou na epidemia, porque o meu trajeto na psicologia, apesar de ter alguma experiência também com pesquisa quali, sempre foi muito mais aproximado da pesquisa quant. Então, eu sempre trabalhei com grandes bases de dados, fiz coleta de dados primários em duas grandes favelas do Rio, Rocinha e Vigário Geral. Então, eu sempre tive muito interesse também pela parte quantitativa, né? Mas as minhas populações de estudos, meus temas de pesquisa em geral, sempre foram muito centrados na adolescência e na juventude. Eu sempre tive um interesse particular sobre como os contextos de desenvolvimento e as experiências que as pessoas têm ao longo da vida, né, afetam suas possibilidades de desenvolvimento, suas perspectivas de futuro, os comportamentos de risco que elas adotam ou não. Então, as minhas principais publicações circulam aí ao redor desse tema da adolescência e da juventude. E mais recentemente, isso aí no doutorado, pós-doutorado, eu também comecei a me aproximar um pouco mais dos estudos, assim, em primeira pessoa, né, da infância, porque sempre estive num grupo de interação social e desenvolvimento muito focado também para o desenvolvimento infantil, com a professora Maria Lúcia Seidel lá na UERJ. Então, eu tenho essa tradição, assim, de formação em desenvolvimento inicial, desenvolvimento adolescente e do jovem. Agora, no pós-doutorado, mais especificamente, eu me centrei bastante no impacto de políticas sociais mais especificamente Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o impacto na mortalidade na infância. Então, o catálogo é mais ou menos esse aí, tem um pouco de política social, um pouco de desigualdade. Daí, agora, nesses últimos 4 ou 5 anos, eu venho me aproximando ainda mais dos estudos falando sobre desigualdade de uma forma geral, mas centrada nas desigualdades raciais e no racismo. Pelo sotaque, vocês já devem ter percebido que eu sou carioca, né? Mas ninguém fala sobre isso. Eu já moro aqui em Salvador, já tem 5 anos. Quem me chamar de carioca vai arrumar um problema. Mas deixa eu compartilhar aqui os slides e a gente começa. Então, eu intitulei de Racismo e Desenvolvimento Infantil e na Adolescência. É um título bem genérico, porque eu vou trazer algumas reflexões teóricas e alguns exemplos de pesquisa e dados epidemiológicos, né, mais recentes sobre saúde na infância e na adolescência, com esse olhar para as desigualdades raciais e do racismo, né, mas um pouco também de fundamentação teórica. Esse semestre a gente está oferecendo um componente lá no Instituto de Saúde Coletiva, chamado Epidemiologia, Raça e Racismo, Aspectos Teóricos e Metodológicos, e a gente está justamente nesse trabalho de construir uma base de discussão para o racismo que seja plural, que tenha pluralidade de teorias, né? Porque às vezes a gente sente uma coisa meio uníssona na explicação do racismo, e isso dá muita margem para simplificação, né? A ideia de que o racismo só se explica de uma forma, e que o racismo sempre opera da mesma maneira, principalmente nas ciências humanas e sociais, aqui na psicologia em especial. Eu acho que eu vim para a epidemia um pouco com essa pulga atrás da orelha, porque as explicações na saúde, por mais que a gente tenha um modelo de determinação social da saúde, né, as explicações são sempre muito únicas, né? Lembra muito História Única da Chimamanda, mas todos os fenômenos de saúde são meio que sempre explicados a partir de um mesmo mantra, né? A saúde é socialmente determinada, o contexto importa, a pobreza e a desigualdade, mas não tem muita complexificação do arcabouço teórico para explicar esses fenômenos. E eu sempre senti que o racismo, em especial, os efeitos do racismo não conseguem, não é suficiente. O modelo explicativo que a gente trabalha na saúde coletiva e também o modelo explicativo que eu vejo em muitos textos da psicologia e da psicologia do desenvolvimento, né? Equiparando o racismo como se fosse qualquer
como se estivesse no mesmo nível dos estressores ambientais que acontecem na infância e na adolescência, e operasse na mesma direção. Então, eu já quero começar com vocês trazendo um pouquinho de teoria. Eu não sou muito de vestir camisa, assim, falar, essa aqui é a minha teoria, essa aqui eu sou psicanalista, eu sou vigotskiana, eu sou piagetiana. Nunca achei que vestir camisa fosse me beneficiar em nada na minha formação e realmente não me beneficiou. Eu tenho, sim, alinhamentos e aproximações com algumas perspectivas, né? E menos com outras, mas não gosto muito dessa ideia de essa aqui é a minha teoria e eu explico tudo a partir dessa teoria. Nunca fui muito desse time. Mas eu acho que a perspectiva socio-histórica, junto com a teoria ecossocial, colocam a gente num espaço que como eu posso dizer assim, ele traz elementos familiares para quem está na psicologia do desenvolvimento, porque a gente estuda a teoria bioecológica, a gente conhece a teoria de Bronfenbrenner, a gente conhece a teoria vigotskiana, a gente tem já no cérebro essa chavezinha para fazer esse link entre contexto e desenvolvimento, né? E é uma teoria também muito interessante, porque traz elementos históricos, traz elementos estruturantes, traz elementos sociológicos. Então, a combinação dessas duas perspectivas é um pouco do que eu vou falar hoje, e também da perspectiva do curso de vida, mas para falar especificamente do desenvolvimento. Tá? Então, na perspectiva socio-histórica do estudo do racismo, né, o racismo ele é compreendido, em primeiro lugar, como uma causa fundamental. Então, o racismo estaria operando como causa das causas. Né? Quando a gente observa desigualdades, quando a gente observa disparidades nas taxas de violência, quando a gente observa desigualdades raciais em alguns desfechos específicos, como educação, renda, trabalho, a gente está explicando as desigualdades a partir de uma causa fundamental, que é o racismo. Aquelas desigualdades não acontecem simplesmente por processos de diferença, que as pessoas têm diferenças culturais, sociológicas, de preferência, ou até genéticas, como alguns absurdos às vezes a gente encontra, de retorno ao darwinismo social, né? De falar que pessoas asiáticas têm mais facilidade para isso, pessoas negras têm mais facilidade para aquilo. Então, esse tipo de teorização, né, que vai colocar a explicação muito na superfície, a gente, dentro da perspectiva socio-histórica e da teoria ecossocial, dá 50 passos atrás e entende que as desigualdades raciais são, na verdade, uma manifestação de um processo fundamental, que é o racismo. Né? E aqui a gente usa muito esse termo, racismo sistêmico, que a gente está falando de um racismo que opera como um sistema organizado. Tem diferentes dimensões, diferentes facetas, diferentes manifestações, mas que existe uma causa estruturante, existe um processo fundamental que está na estruturação da nossa sociedade, na conformação da nossa economia, na conformação da nossa ocupação urbana, se a gente pensar em segregação residencial, em racismo ambiental, né? Então, a nossa forma de ser e estar no mundo, ela é conformada por processos racializados. E processos racializados a partir de uma visão racista, entendendo o racismo como essa hierarquização de raças, como entender que tal raça deve ser subalternizada às prioridades de um outro grupo, né? E geralmente o grupo dominante são as pessoas brancas, né? Então aqui a gente está expondo e pensando o racismo nessa perspectiva multidimensional, estruturante, que pode ser entendida como uma causa que organiza os demais processos, né? Então a gente pode pensar em organização dos sistemas de saúde a partir de uma lente racializada. A gente pode pensar em distribuição dos recursos educacionais numa cidade, obedecendo o que o racismo preconiza, né? Então, a gente sempre consegue discutir, enxergar, problematizar as formas como as sociedades estão organizadas a partir da discussão do racismo. Tá? E a teoria ecossocial, em especial, ela dá um plus, né? Eu deveria ter colocado esses tópicos na ordem inversa, mas enfim. A teoria ecossocial, a forma como ela é trabalhada especialmente pela professora Nancy Krieger, eu tenho eu não sou de vestir camisa, mas eu tenho alguns fã-clubes, tem alguns teóricos que eu gosto muito, que eu sigo tudo que a pessoa escreve. Mas a Nancy Krieger é uma delas, ela é uma pesquisadora da Universidade de Saúde Pública de Harvard, e ela tem essa teoria, né, que é a teoria de embodiment, que em português talvez seria incorporação ou corporificação, que é justamente esse link de falar, então a gente está falando que o racismo é a causa das causas, que o racismo organiza os processos de desigualdade, sejam eles econômicos, de trabalho, de educação, mas como é que esses processos entram no corpo?
como é que eles produzem desigualdades na saúde, né? Falando do campo de onde eu venho, que é a saúde coletiva. Então, como é que todo esse processo, no final das contas, gera adoecimento? E ela vai propor diversos mecanismos, né? Desde o trauma do estresse alostático, que é aquele acúmulo de estresse que gera adoecimento, desde a questão das desigualdades e do estímulo à competição e subalternização, do senso de desvalorização da própria cultura, e como todos esses processos vão gerando corpos adoecidos pelo racismo, né? Então, a combinação dessas duas teorias, eu acho ela bastante oportuna para fazer essa discussão do racismo e da questão do desenvolvimento na infância e na adolescência. Eu não sei se é a primeira vez que vocês ouvem falar dessa autora da Nancy Krieger e da perspectiva da teoria ecossocial. Se alguém quiser já colocar alguma pergunta de antemão, antes de eu sair atropelando com a referência, é bom. Eu só vou ali ligar o ventilador, mas eu estou ouvindo vocês, porque o fone é assim. Mas se tiverem perguntas, podem fazer desde já. Bom dia, eu só queria saber se você podia escrever o nome dela. Ah, claro. Escrevo sim, vou escrever. É porque eu não estou conseguindo enxergar o sobrenome. Vou escrever, não tem problema. Nancy Krieger. Pronto. Então, nessa perspectiva, né, a gente entende o racismo enquanto um sistema organizado de opressões e um sistema que tem múltiplas dimensões. E aí tem uma coisa de um ruído de tradução. Não sei se é muito ruído de tradução ou se é uma adaptação minha que eu não quero reconhecer, mas talvez seja o segundo. Porque é a questão do uso do termo levels, quando eles vão explicar essa questão das diferentes dimensões do racismo, né? Racismo estrutural, institucional, interpessoal e por aí vai. Eu penso que a ideia de níveis dá para a gente uma ideia de que um é superior ao outro, de que um determina ou explica completamente o outro, né? Então, se eu tenho um nível, eu tenho uma coisa que está no nível hierárquico acima, eu tenho a tendência a achar que o nível hierárquico de cima é capaz de explicar todos os de baixo. E aí a gente cai num problema, e que é um incômodo também, que eu tenho, que é colocar tudo na conta do racismo estrutural. E veio muito dessa nossa ideia de pensar o racismo enquanto níveis. Então, tem um nível lá em cima, é tudo culpa do racismo estrutural. E a gente com certeza já ouviu explicações desse tipo, né? Inclusive até dentro de pessoas que estão discutindo racismo e que estão comprometidas com a pauta, mas que têm essa compreensão de que só dizer, o Brasil tem uma estrutura racista, o Brasil tem manifestações de racismo estrutural, pronto, e acabou a história. Você explica violência policial com racismo estrutural, você explica violência entre parceiros íntimos com racismo estrutural, você explica feminicídio com racismo estrutural vira um card que você coloca em tudo, né? E isso simplifica, isso tira a complexidade da história, e isso também desculpabiliza atores que deveriam ser responsabilizados. E se é estrutural, não é culpa minha. Se é estrutural, eu não tenho que mudar processos, eu nem tenho como mudar processos. A ideia do racismo estrutural como um nível hierárquico superior, que é impossível a gente enfrentar, traz muito esse senso de conformação, né? E esse senso, às vezes, muito de... Acho que é de conformação mesmo. E, olha, essa é a forma como está, essa é a forma como a sociedade está estruturada, a gente nunca vai conseguir mudar isso, né? Em certa parte, eu entendo esse discurso, porque, de fato, tem processos históricos que vão ser dificílimos a gente ver a modificação, pelo menos na nossa geração, vai ser quase impossível, mas isso não implica que só por estar num nível hierárquico superior, os outros níveis não importam e os outros níveis não têm contribuições específicas. Por isso, eu sempre tiro a ideia de níveis e falo de dimensões ou de diferentes faces, né? Eu vou trazer a referência da Câmara Harrell, para a gente falar justamente sobre essa ideia de algo que é multidimensional e não necessariamente um está encapsulado no outro. Tá? Esse é um artigo muito, muito, muito recente. Ele saiu em janeiro desse ano. Eu acho que se eu colocar em tela cheia, talvez melhore um pouco a resolução. Não melhorou nada, mas enfim. Ele saiu em janeiro desse ano, em janeiro de 2022. Ou foi em março? Deixa eu ver aqui. Não, foi em janeiro mesmo, janeiro desse ano. E ele fala justamente conceitualizando, contextualizando e operacionalizando a raça em pesquisa quantitativa em saúde.
Então, essa primeira autora, eu sempre gosto de destacar, né, que ela é uma mulher negra, trans, da epidemiologia, tem um ativismo maravilhoso nas redes, na academia. Então, sigam também ela, quem tiver interesse em ter essa diferente perspectiva. Mas a Ellie e outras autoras, né, principalmente Ellie e Emanuele, que são uma dupla, inclusive tem um laboratório que se chama E2, que é Ed Ellie e Ed Emanuele. E2 Lab no Twitter. Elas colocam essa disposição do racismo sistêmico, né, e mostrando seus diferentes elementos. Eu já gostei de cara porque elas nos usam o termo nível, né? Então, elas colocam a ideia de que a gente tem um racismo sistêmico, e a ideia de sistêmico realmente vem de sistema, a ideia de que é um sistema organizado, que supõe interoperações, e vejam que as setas aqui, entre o racismo estrutural, institucional, nacional, do Estado, comunitário e organizacional, as setas são bidirecionais. Eu acho que isso aqui é uma mudança importante para a gente pensar na reflexão. Que geralmente, no senso comum, ou no senso comum da academia, porque a academia também constrói um monte de senso comum, né? É você olhar para essas setas como unidirecionais, ou seja, vem do racismo estrutural e desce, né? Então, o racismo estrutural define todo o resto. E aqui elas estão propondo justamente essa mudança de perspectiva, que você tem setas bidirecionais, ou seja, que os sistemas, que as diferentes camadas desse sistema estão o tempo todo se determinando mutuamente, se afetando mutuamente, e uma transformando a outra, né? E uma afetando a capacidade da outra, reforçando a existência da outra, às vezes enfraquecendo, né? Quando a gente vê, por exemplo, movimentos de educação antirracista, movimentos de formação de professores, com uma carta de formação, né, antirracista, para enfrentar desigualdades na sala de aula, a gente enfraquece um pouco essa formação estruturante que é de capacidades, que é de hierarquização da sala de aula, e coloca uma outra perspectiva, que é uma perspectiva de enfrentamento de uma das facetas do racismo estrutural, que vai se manifestar nas instituições. Então, essa ideia do racismo como sistema organizado também coloca para a gente uma perspectiva assim, de dinamicidade desse sistema, né? Mas as caixinhas são bem interessantes para a gente pensar. Então, a partir do racismo sistêmico, que são esses processos que criam, né, as desigualdades entre as raças, entre os grupos raciais, você tem manifestações individualizadas que, claro, dialogam com o racismo estrutural. Vocês estão vendo que tem uma seta aqui, né, bidirecional entre elas duas. E das manifestações do racismo individual, que é aquele mais característico, né, das redes sociais, a discriminação, a injúria racial, é falar mal do cabelo, né, toda aquela coisa, aquele repertório racializado, e que muita gente acha que racismo é só isso, é só injúria racial, mas enfim, e coloca duas possíveis diferentes manifestações do racismo individual, que é o interpessoal, né, e o internalizado, né, duas formas de manifestação que estão se reforçando aqui mutuamente com o racismo estrutural. Tá? Racismo institucional, que está nas políticas e nas práticas, o racismo nacional, que está nas políticas dos países e das nações, né? Inclusive com relação à xenofobia, isso é algo bastante importante da gente refletir sobre. A gente viu aí a diferença, né, explícita de tratamento que receberam os migrantes e os imigrantes de outras nações, né? Principalmente os imigrantes, né, de origem árabe ou de origem africana, em comparação com os refugiados que vinham da questão da guerra na Ucrânia, né? A questão da migração europeia é bem-vinda, mas a migração africana, árabe, latino-americana, né, é cerceada, é expulsa dos lugares, né? Isso nada mais é do que uma manifestação de práticas nacionais, de práticas de nações que seguem uma estrutura racial, que seguem uma dinâmica racista. Né? Os racismos comunitários, os racismos que se expressam nas organizações da comunidade e os racismos organizacionais. Então, essas diferentes dimensões, esses diferentes elementos, sempre em interconexão, né, e em determinação mútua. E aqui, falando especificamente das relações familiares, né, elas também fazem uma esticadinha, um puxadinho ali, para falar de como isso afeta o desenvolvimento dentro das famílias, né? Como é que isso é perpetuado e como isso é mantido entre as gerações. Né? Você tem uma redução do capital social, né, dos pais, dos cuidadores, de uma forma geral, a privação econômica, né?
modificações epigenéticas dada a exposição contínua a traumas, né? E aqui a gente não está falando só de trauma psicológico, mas traumas de saúde, né? Você estar exposto continuamente ao chamado deserto alimentar. Não sei se tem alguém aqui da área de nutrição, mas é porque lá na saúde coletiva a gente sempre tem gente de várias formações, pessoas que já têm outras formações, mas estão na saúde coletiva. Mas, por exemplo, a questão dos desertos alimentares, que é você estar exposto, né, crescer numa comunidade onde você tem muito pouca oferta de alimentos frescos, de alimentos de qualidade, a oferta alimentar é só carboidrato, farinha, refresco adocicado, né, muito açucarado, refrigerante, macarrão, biscoito, bolacha, isso dentro de casa, isso na escola, isso no supermercado, né? Isso gera o que eles vão chamar de modificação epigenética e respostas ao trauma, porque isso é um instrumento de segregação residencial. Se você for para bairros mais ricos e também mais brancos, você encontra toda uma oferta muito diferente de alimentos, até dentro das escolas e das creches, né? E isso, com certeza, tem impactos para a saúde que são transgeracionais, né? Os nossos pais, as nossas mães aprendem a cozinhar usando aqueles ingredientes, a gente aprende a gostar de comer dessa forma, e a questão da hipertensão, diabetes, obesidade, todas essas questões, né, de saúde, mas saúde física, também fazem parte desse repertório racista, né, de deterioração da saúde, né? E a gente sempre fala muito do racismo pensando nas taxas de mortalidade por homicídio, por violência, né? Mas uma outra forma que o racismo afeta a saúde, uma outra forma que o racismo mata, é criando condições de adoecimento. É criando ambientes adoecedores, seja pela alimentação, pela falta de transporte, pela falta de espaços verdes para lazer, né? Um dos estudos do grupo da professora Nancy Krieger, em coautoria com a Dierru, foi um dos primeiros estudos que encontrou a relação entre taxas de violência nos bairros e obesidade. Algo que pouquíssimo era explorado na literatura em saúde. Né? Não tinha muito até o momento, esse estudo saiu ali ao redor de 2010, 2011, não tinha muito fundamento você falar por que as pessoas teriam mais obesidade, porque tem mais violência no bairro onde elas moram. Transporte, mobilidade, espaços livres de lazer, possibilidade de caminhar na rua, possibilidade de ir a um lugar, passar tempo, né, ao ar livre. Então, um ambiente mais violento é um ambiente que mais tende as pessoas, né, a ficarem mais dentro das suas casas. Dentro das suas casas, mais sedentárias, assistindo mais TV, comendo alimentos com alto aporte calórico. Né? Muito diferente de você viver num lugar onde você se sente mais seguro para caminhar na rua, e não necessariamente caminhar no sentido exercício físico. Tem essa distinção, né? Exercício físico, que é aquele que te exige um engajamento maior, vai aumentar a sua resposta cardiorrespiratória, e a atividade física, que é a cotidiana, que é o supermercado caminhando, que é ir à escola do filho caminhando, que é ter segurança de deixar seus filhos voltarem da escola e andarem até em casa, e não pegar ônibus, não pegar Uber. Então, a violência modifica completamente o nosso padrão de atividade física e gera obesidade. E elas trouxeram evidência justamente dos bairros negros, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem uma segregação residencial um pouco mais clara do que aqui no Brasil, um pouco mais explícita, e os percentuais de obesidade absurdos nos bairros negros, né? E a relação intrínseca que isso tem com a questão da violência. Então, essa modificação da compreensão do racismo enquanto um sistema organizado é muito importante. Essa abordagem, então, né, essa abordagem sociohistórica e ecossocial, é uma abordagem muito descritiva. Você não vai ver artigos assim com muita modelagem, com muita estatística complexa. A ideia aqui é medir as manifestações do racismo em cada um desses níveis e documentar. Documentar essas diferenças, documentar essas desigualdades e dar nome às coisas. Como diziam nossas avós, né, dar nome aos bois. Né? Então, dizer, olha, essa manifestação que a gente está vendo aqui não é só desigualdade racial nas taxas de obesidade, não é só desigualdades raciais nas taxas de infarto do miocárdio. Isso aqui é uma manifestação de práticas de racismo institucional. Isso aqui é uma manifestação de práticas de racismo cultural. Então, a perspectiva sociohistórica tem muito essa leitura, né? Da busca pela documentação e pela explicação dos fenômenos, de dizer onde eles estão, como eles podem ser nomeados, como eles podem ser compreendidos. Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma questão?
senão eu vou seguindo. Vou dar uma olhada. Só me lembra do tempo, Juliana, senão eu vou estendendo. Tá, eu me programei para falar até as 10, mais ou menos, 10h15, 10h20. Ah, pronto, só acertei. Mas deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu achei bacana, pensando no que você está fazendo, que o estrutural está na mesma altura do individual, já que a estrutura foi feita e mantida por pessoas. Exatamente, Gabriela. É muito essa ideia, e eu, quando estava na psicologia social, eu ficava bastante incomodada com as explicações, que davam uma ideia de que a sociedade opera no éter, né? Nós vivemos numa sociedade. Quem é a sociedade? Onde está a sociedade? Se não são as pessoas, as práticas, as instituições, né? Então, essa ideia de uma manifestação que é societária, mas que está instrumentalizada nos indivíduos. Os indivíduos e as suas práticas mantêm, sustentam, reforçam ou enfrentam as dimensões societárias, estruturais e contextuais das práticas daquele período histórico. Né? Então, acho que é justamente isso. David falou, é o que está acontecendo agora com o sucateamento dos espaços públicos, transportes, aumento dos preços, exatamente. Então, a gente tem práticas que são interconectadas, né? A mobilidade urbana, a capacidade de compra de alimentos, de contratação de serviços, né? Tudo isso vem à tona e vem à tona seguindo uma estrutura racista, seguindo um gradiente que vai afetar sempre e com muito mais intensidade no Brasil, no caso da explicação, né, do racismo no Brasil, as pessoas negras, né, e também as pessoas indígenas. Então, vamos seguindo. Esse modelo, essa tabelinha, né, ele aí é adaptado, aí eu vou reconhecer que eu que adaptei, mas a tradução é muito próxima, se vocês olharem o artigo original, não tem muita diferença. Eu só fiz alguns ajustes de tradução para ficar mais aderente com o que a gente está querendo discutir aqui, mas eu estou dando a referência caso vocês queiram ver a versão original. Não é um artigo tão recente, ele é de 2011, mas os artigos da Câmara Harrell são muito... trazem muita reflexão para a gente, porque ela organiza muito esse emaranhado de discursos que a gente tem no campo, né? Então, o que ela faz nesse artigo, e ela e vários outros autores, se não me engano são mais 5 ou 6, vai falar das múltiplas trajetórias ou dos múltiplos caminhos que vão fazer essa ligação, mais ou menos um pouco do que eu estava tentando falar aqui. Como é, então, que a gente mensura uma manifestação de racismo institucional, né? Para não ficar colocando aquela pá, né? Joga tudo na conta do racismo estrutural e deixa lá. Mas o que são, de fato, indicadores ou formas ou manifestações do dito racismo estrutural, né? A gente pode pensar na pobreza e desemprego, que são crônicos. Então, você tem grupos raciais, você tem pessoas que são sistematicamente e historicamente confinadas a um déficit de emprego, a um déficit de renda, que nunca melhora, que se perpetua daquela forma. Então, se a gente está falando de uma sociedade que funciona no sistema de república, de democracia participativa, a gente não tem castas no Brasil, como tem castas formalizadas em outros países, né? Mas, então, o que explica a gente ter as gerações e gerações, né? Mais de 100, 200 anos, esse déficit de emprego e renda nas comunidades negras e nas comunidades indígenas. Uma outra manifestação de racismo estrutural é a defasagem de infraestrutura em comunidades ou em bairros majoritariamente não brancos, né? Por que naqueles bairros o transporte sempre é ruim e sempre foi ruim? Se a gente pergunta às nossas avós, os nossos pais, a história é sempre a mesma, né? Eu tenho uma história de imigração bastante intensa, né? No Rio de Janeiro, eu me mudei 13 vezes de endereço, muito nessa tentativa de dar conta de pagar o aluguel, né? Minha família não tinha imóvel próprio, o único imóvel próprio que tinha em toda a minha família era uma casa de uma avó minha em Vigário Geral, que foi a favela onde eu cresci até os 16 anos. Mas eu volto hoje, eu vejo hoje fotos de lá, eu falo com os meus parentes de lá de Vigário Geral, e a situação está exatamente a mesma de quando eu saí em 2012. Tá? Nada melhorou. Só tinha um postinho de saúde que não dava conta do território todo. E hoje, em 2022, continua tendo um postinho de saúde que não dá conta do território todo. A rua não era asfaltada muito bem quando eu morava lá, e ela continua não asfaltada. O transporte só passava do outro lado da comunidade. Você tinha que descer o escadão para pegar um transporte lá embaixo.
e continua essa mesma linha de ônibus, inclusive com menos carros. Eletricidade sempre foi um drama, né? A água faltava beça. E hoje, quase 15 anos depois que eu saí, 16 anos que eu saí de lá, e as condições estruturais daquela comunidade continuam as mesmas. Então, tem alguma coisa para explicar aí no processo de urbanização, de estruturação, de organização da cidade, né, que sistematicamente exclui, torna periféricos, torna subalternizados certos espaços da cidade. E até tentativas de enfrentamento dessas modificações tem a contrapartida que é a gentrificação, né, que é você melhora o espaço, mas exclui as pessoas do espaço. Então, os bairros que modificam muito, que melhoram, né, automaticamente o mercado imobiliário sobe os preços, inflaciona tudo e expulsa as comunidades daquele espaço. A pessoa que cresceu ali, que viveu ali, não tem mais como morar ali, porque justamente o espaço foi completamente achatado por um processo do mercado imobiliário. Então, você melhora a comunidade, mas melhora o bairro para transformar em algo que traz renda para o mercado imobiliário, não pensando na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, essas manifestações são manifestações muito propícias para a gente falar em racismo estrutural, que são processos que atravessam gerações, processos que vão influenciar em diferentes instituições para você manter um bairro, para você perpetuar um bairro em situação de pobreza, em situação de favela, você precisa coordenar polícia, escola, você precisa coordenar desenvolvimento urbano, você precisa coordenar até manifestações culturais, né, da forma como a favela é vista pelos bairros de não favela. Então, é toda essa formação de um esquema bastante complexo. Então, esse é um bom espaço para a gente discutir racismo estrutural. E ela traz também quais seriam as representações psicológicas, ou seja, quais são os efeitos ou quais são as manifestações, aqui não são todas, são só exemplos, tá? De efeitos do racismo estrutural na psique e na forma como a gente compreende a vida, né, a vida em sociedade. Então, esse link naturalizado de que certos grupos raciais estão linkados a moradias ruins, né, que é muito que a gente vê tanto no discurso como no discurso midiático, né, os personagens que são de origem étnica, que são de origem não branca, nas novelas ou nos filmes, sempre moravam no barraco, ou moravam numa casa muito pequena, ou moravam no vilarejo, nunca moram nos grandes centros, ou nas grandes cidades, ou em casas bonitas, né? Lélia Gonzalez já falava disso muito antes da Câmara Jones, quando ela falava que, né, desde os sobrados até as casas grandes, os prédios bonitos, os espaços embelezados, não são destinados, não são pensados para as pessoas negras no Brasil. Então, esse link meio que naturalizado. Tal grupo racial, favela. Tal grupo racial, bairro periférico. Tal grupo racial, rua esburacada. Um monte de gente aglomerada no ônibus, né? E esses esquemas naturalizados de subalternização racial no direito aos espaços, no direito aos recursos, né? Por que certas construções, certos recursos, certos aparelhos culturais são sempre muito distantes das periferias? Isso, para mim, quando eu mudei aqui para Salvador, foi um pouco um choque, mas eu ainda estou aprendendo um pouco mais sobre a história de Salvador, sobre a forma como os bairros estão dispostos. Porque no Rio de Janeiro é bem mais fácil da gente entender essa sequência, né? Eu cresci, vivi na periferia minha vida toda no Rio, e os espaços de lazer, o Rio que a gente vê na TV, né? O Leblon, a Copacabana, a Orla, a Quinta da Boa Vista, os espaços bonitos do Rio que o Rio tem a oferecer, para mim sempre estiveram no mínimo 2 horas e meia de distância. Sempre foi muito longe de onde eu morava, né? Inclusive a ideia da praia, para mim, sempre foi algo assim, praia, então eu estou num lugar rico. Até o meu desconforto com praia, acho que vem muito daí também. Eu nunca fui muito de me sentir à vontade em praia. E eu achava que a culpa era da praia, mas a culpa era da questão do racismo e da segregação residencial. E quando eu vim para Salvador, isso mudou bastante, né? Mas por conta da geografia da cidade. Você tem praia em tudo quanto é lugar. Às vezes eu estava num bairro pobre, um bairro de baixo de BH, e uma praia linda, maravilhosa, gente, peraí, deu um nó aqui na minha cabeça. Mas aí depois eu fui também compreendendo que os sistemas de segregação e de separação aqui operam de uma outra forma também, né? Tem uma outra esquematização, mas que segue sempre o mesmo gradiente de prejudicar sempre as mesmas pessoas. E os mediadores do impacto fisiológico, então ela vai falar como é que a gente sai dessa parte, né, que é psicológica, que é do raciocínio, que é da compreensão, da cognição, da emoção, para o corpo, né?
tem um efeito na redução do senso de bem-estar, né, que a pessoa não se sentir segura, não se sentir confortável em certos espaços, os pensamentos de ruminação, né, que é a sensação de insegurança constante, a preocupação constante, como eu consigo ficar aqui, será que alguém vai me prender, será que algum policial vai parar meu carro, será que meus filhos vão ser bem tratados aqui? Então, esse senso, né, de não pertencimento certamente tem efeitos na saúde mental e na saúde física. Na dimensão do racismo cultural, alguns exemplos são justamente a desvalorização ou subrepresentação de pessoas ou instituições, né, e das produções culturais não brancas. Isso tem as consequências de gerar esquemas cognitivos negativos com relação a tudo aquilo que é símbolo cultural não branco, e a gente vê muito, né, o choque que gera na academia quando é trazido qualquer semântica que seja de terreiros de candomblé, que seja de povos da periferia, qualquer linguagem. Uma vez foi proposto um texto lá no ISP que se chamava Pedagogia de Exu. O pessoal ficou um pouco nervoso. Um texto maravilhoso, recomendo para todo mundo. Mas o pessoal ficou um pouco incomodado, assim, principalmente os calouros. Assim, como assim? O que é isso? Coisa de religião na universidade, esse espaço tão científico, tão esterilizado, né? Mas essa ideia, esse esquema cognitivo de valorizar mais aquilo que é não branco, né? Olha que coisa científica, que coisa válida, né? Que coisa robusta, tudo aquilo que vem, né, com uma estatística ou com uma cara de Harvard, assim, bem empacotadinha, mas tudo aquilo que não segue essa lógica é sempre pormenorizado, é sempre colocado no espaço da alegoria, ou do humor, né, ou da decoração, tá ali como algo decorativo. E as consequências disso também é a questão da redução do senso de alto valor, né, e a alienação cultural, que são pessoas que, crianças, adolescentes em especial, tem bastante impacto isso, porque você tem a possibilidade de passar a sua infância inteira, a sua adolescência inteira, sem referências que façam alusão à sua própria origem cultural e à sua própria origem étnica, né? Esse senso de você absorver completamente a cultura do outro, mesmo que essa cultura não te acomode, né? Então, tem muito disso também, que a gente vai chamar de alienação cultural, como um produto do racismo cultural. Nas instituições, as práticas educacionais e organizacionais que geram discriminação, as representações psicológicas disso seriam as reações de memória episódica, ou seja, eu não entro mais nesse shopping porque quando eu vim aqui eu fui muito maltratada. E a pessoa fica com aquele símbolo, e todo shopping ela se sente desconfortável. Entra no mercado, já começa a revistar se tem bolsa sobrando, leva para o segurança amarrar a bolsa para ninguém vir aqui me incomodar, né? Isso nos serviços de saúde é algo bastante marcado. Em saúde coletiva a gente discute muito racismo institucional no contexto do SUS, principalmente nas práticas obstétricas, na violência obstétrica, na violência reprodutiva, e como isso afasta as pessoas dos serviços de saúde, né? Eu vou para esse hospital por quê? Ninguém me escuta, chega lá, fala que é virose, taca qualquer coisa. Então, esse afastamento sistemático de determinados grupos raciais e étnicos de serviços de educação, saúde, de busca de emprego, né? Quando a gente está falando dos espaços empresariais, das seleções de trabalho, com certeza aqui todo mundo conhece muitas histórias de discriminação em processos seletivos e por aí vai. Então, essas reações de memória episódica, esse comportamento de evitação, né, de não querer estar nesses espaços, um senso de alto valor que é reduzido quando a gente está interagindo com essas instituições, né, as pessoas que às vezes nem são tímidas, nem têm dificuldade de se expressar, mas que em determinados espaços a pessoa simplesmente dá um branco, né? E isso é algo que eu tenho conversado muito com minha irmã é secretária, está trabalhando na Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul. E ela está trabalhando muito com formação antirracista e tudo mais. E todo o trabalho dela é de formação de projetos de vida. Então, fazer com que os jovens compreendam que eles têm protagonismo, que eles estão em primeira pessoa na sua formação escolar. Eles têm que escolher as disciplinas que eles gostam, os temas que eles gostam, a carreira que eles querem cursar, né? E para os jovens de periferia, principalmente no Rio Grande do Sul, que é um estado, né, de maioria branca, eles se colocam muito em segunda pessoa, em segundo lugar ali. A prioridade ou a narrativa é definida pela escola. Então, ela está tendo todo um trabalho de inverter isso, né? De tentar colocar os jovens num espaço mais de protagonismo. Mas que tem muito a ver com essa ideia de que o meu alto valor, então, em relação a essa instituição é menor. Então, o que a instituição diz é mais importante do que eu penso. Esse senso de diminuição, né?
E, por fim, o racismo que a gente já está mais habituado a falar na mídia, né, que é o individual e interpessoal, que é a injúria racial, a violência racial, a discriminação, que também tem muito efeito nas memórias, né, na formação de memórias episódicas, na formação até de traumas, inclusive, né, e que vai afetar os mecanismos para o institucional e para o individual são praticamente os mesmos, mas é porque se dão, né, justamente na interação entre pessoas. Tranquilo até aqui, gente? Posso ir seguindo? Uma rinite atacadíssima. Beleza. Então, aqui, nesse mesmo artigo de 2011, ela dá um exemplo de modelo propositivo que vai linkar os mecanismos psicológicos e fisiológicos na relação entre experiências de racismo, né, nas suas diferentes formas, e como isso impacta, inclusive, respostas cerebrais, respostas psicológicas. Vai falar muito do eixo HPA com relação ao seu papel na modulação do estresse, né? E o efeito da modulação do estresse, resposta de cortisol, como isso tem impactos no corpo, como isso ajuda a solidificar algumas memórias traumáticas, os efeitos no período gestacional e pré-natal também, a depender do momento da vida em que essa experiência racializada acontece, né? Então, esse é um modelo, um esquema bastante interessante para a gente pensar. É lógico que ele já foi muito atualizado de 2011 para cá, porque neurociência, vocês sabem, as evidências saem quase que semanalmente. Né? O que você sabia mês passado sobre neurociência não é o que você sabe esse mês. Algumas coisas permanecem, mas muita coisa se atualiza. Mas, de uma forma geral, né, aqui eles deram conta, na verdade, são vários autores, de organizar isso. Então, a gente tem os eixos do racismo estrutural, cultural, individual, institucional, os processos de mediação, né, o estresse, o enfrentamento do estresse, condicionamento também, respostas de condicionamento, ativação da amígdala, ativação de respostas corticais, redução na resposta, inibição da resposta pré-frontal, então elas vão, inclusive, mensurar isso em termos da psicofisiologia. O senso, né, de estresse subjetivo, respostas e estados de estresse subjetivo, sensação de bem-estar, processamento de memórias negativas, então tem toda uma explicação aqui também psicofisiológica, né, e neurocognitiva. Mas quando a gente olha para as publicações, né, e aqui falando especificamente do campo da pesquisa quantitativa, essa foi uma revisão que saiu ano passado, em que eles mensuraram, então, nos estudos sobre racismo, e mais especificamente nos estudos sobre racismo que aplicam uma lente interseccional, quais têm sido os marcadores mais utilizados para se discutir, né, o diálogo de racismo com outras dimensões. Vocês podem ver que os mais presentes, né, o mais presente de todos é gênero, que faz muito sentido, se a gente pensa que a teoria interseccional veio, né, do movimento de mulheres negras e veio justamente para explicar o binômio raça-gênero, então faz sentido que ele seja um dos aspectos mais estudados. Em segundo lugar, raça e etnia, lógico, para fazer essa dualidade. Depois, classe, status socioeconômico. Depois, orientação sexual. E em quarta posição, apenas, idade e geração. Né? Então, a gente vê que cerca de 16% dos estudos, e eles analisaram aqui 680 artigos, só 16% deles consideravam a idade ou a geração como um dos marcadores que importam no diálogo com o racismo, numa perspectiva interseccional. Então, é uma dimensão ainda pouco explorada, quando a gente olha para a literatura, dentro e fora da saúde, essa conversa, né, do racismo, os seus impactos nos diferentes momentos da vida e entre os diferentes momentos da vida. Tem muito influência, né, do que a gente está chamando aqui de um modelo adultocêntrico, ou um modelo que entende a adultez como ápice do desenvolvimento. Então, importa explicar a saúde do adulto, importa explicar o efeito no mercado de trabalho, importa explicar o efeito no casamento, na formação da família, né? Mas o que vem da infância e da velhice é meio que residual, né? Fica em segundo plano. Isso tem muito a ver também com uma leitura, né, que é muito empurrada pela questão da produção, né? Então, adulto, quer dizer, idoso e criança não trabalha, não gera renda, não produz, né? Então, importa a gente explicar o adulto. E isso tem reverberação também naquilo que move a agenda científica, né?
Lógico que depois dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a gente viu muita mudança, principalmente no campo da saúde, né? Porque você colocou ali 3 ou 4 objetivos específicos relacionados à infância e adolescência, redução da mortalidade na infância, redução da gravidez na adolescência, redução da violência contra a criança, do trabalho infantil. Então, várias agendas da saúde, e agenda, eu estou falando dinheiro, tá, gente? Agenda não estou falando interesse genuíno e espontâneo dos pesquisadores. Infelizmente, a gente tem que pesquisar aquilo que os órgãos de fomento dão dinheiro para a gente pesquisar. Pesquisa não se faz de graça, infelizmente. Então, essa agenda vai sendo empurrada por conta de interesses financeiros e órgãos de financiamento, né? Então, os órgãos de financiamento começaram a ter um pouco mais de abertura para pesquisas centradas exclusivamente na infância e na adolescência ou exclusivamente na idade adulta. Mas, ainda assim, o discurso é como é que você explica esses efeitos na infância e que impactos eles têm na vida adulta. É sempre assim, né? Eu fico até um pouco irritada. Mas os pareceristas, os órgãos de fomento também deixam você pesquisar infância e adolescência, desde que você prove que aquilo ali tem um dano na idade adulta. A pessoa não vai conseguir emprego, a pessoa vai produzir menos. Então, a leitura é um pouco por aí. Mas, fechando esse parêntese, até dentro dos estudos do racismo, a gente também vê essa tendência, né, de usar modelos que foram desenvolvidos só com relação a adultos e tentar esticar esses modelos para explicar a infância. E acontece muita explicação que não faz sentido nenhum aí, né? Como se a infância não tivesse dinâmicas próprias, processos próprios, determinantes que são importantes apenas na infância e não na vida adulta, ou muito menos na vida adulta. Então, essas tentativas de pegar um modelo pensado a partir de adultos e empurrar para explicar a adolescência e infância, ou empurrar para explicar a velhice, raramente dá certo. E no caso do racismo não é diferente, né? A gente precisa compreender como é que o racismo se manifesta, ou como é que ele afeta as dinâmicas de crescimento e declínio em cada um dos estágios da vida, e que comparações são possíveis entre esses diferentes estágios, né? E que, por que não, que efeitos são longitudinais, né? E aí é importante a gente também falar. Que exposições que acontecem na infância que sim vão reverberar na vida adulta e vão reverberar em toda a ontogênese, né, em todo o período de desenvolvimento do indivíduo. Essa ideia, eu trago de novo a Nancy Krieger, mas também trago outros autores, né, de que a classificação racial, ela nos acompanha em todos os momentos da vida. Alguns textos mais antigos sobre racismo trazem muito essa perspectiva do racismo na vida adulta, mas porque partem também de uma ideia de despertamento racial, né? Como se a pessoa se tornasse racializada a partir do momento que ela assume que é racializada. Mas não é muito bem assim que funciona, se a gente pensa num racismo que é sistêmico, né? Você está racializado desde o momento que você bota o pé na terra, né? Desde o momento que você nasceu, existiu, se inseriu na sociedade. Você é lido racialmente. Então, essa ideia de que a classificação racial ela nos acompanha, mesmo que os indivíduos ainda não estejam cientes disso, ou não se coloquem como indivíduos racializados, né? E isso se aplica também às pessoas brancas, né? A gente fala muito, porque as pessoas racializadas, como se brancos não fossem racializados, né? São racializados numa posição de privilégio. Eles estão no mundo, eles circulam no mundo a partir de ser uma pessoa branca, e isso é racialização. Assim como eu circulo no mundo sendo uma mulher negra, e isso é racialização. Então, categoria raça, o símbolo raça, acompanha as pessoas desde o pré-natal até a morte. Desde a sua possibilidade de desenvolvimento intrauterino, o acesso que você vai ter a serviços de saúde, que a sua mãe teve aos serviços de saúde durante a gestação, tudo isso já é uma experiência racializada que você está sofrendo lá no útero da sua mãe. E, junto com essa classificação racial, vem a possibilidade de exposição ao racismo e as iniquidades que acompanham todo esse processo, né? Então, essa é uma outra perspectiva que não é muito diferente da perspectiva ecossocial, sócio-histórica que eu estava falando antes, que é a perspectiva do curso de vida, né? Esse artigo foi um artigo bastante importante para mim quando comecei a discutir racismo na saúde coletiva, né? Porque organizou muita coisa para mim, me ajudou a explicar muita coisa para além do entendimento do modelo de determinação social da saúde, que é um modelo muito dominante na saúde coletiva e muito importante, né? Mas que, em certos aspectos, dá uma derrapada na hora de explicar racismo.
Tem outras dimensões, não só essas 5, mas aí eu vou resumir nessas 5, talvez eu nem consiga falar não consiga falar de todas hoje, mas eu estou deixando a referência ali embaixo, caso vocês queiram olhar. É a mesma referência que estava nesse slide aqui, a placa pequenininha, que é esse artigo do American Journal of Public Health. Então, essa perspectiva do racismo, né, numa perspectiva do curso de vida, ele vai falar justamente de diferentes propostas ou diferentes postulados para a gente explicar as manifestações do racismo com um olhar para o desenvolvimento. Né? Uma das primeiras propostas é a ideia de que tem exposições ao racismo que são idades específicas. Ou seja, a gente, ao longo da vida, né, isso é meio lugar comum, mas é importante lembrar, né, a idade não é só tempo cronológico, a idade também significa diferentes entradas em diferentes espaços, saídas de alguns espaços, entrada nas relações amorosas, por exemplo, entrada na escola, entrada no mercado de trabalho. Com isso se exercem diferentes papéis, com isso se entram em diferentes espaços. Né? E com isso também as experiências racializadas vão variando em natureza e intensidade. Né? Você pensar experiências de racismo de crianças pré-escolares e crianças já na escola, já tem toda uma outra dimensão, uma outra caracterização que você precisa fazer. Pensar de crianças pré-escolares e pensar de adolescentes já saindo do ensino médio, entrando na universidade, são outras discussões que você precisa fazer. Então, essa ideia de exposições de idades específicas vão falar muito de como essas exposições nos diferentes momentos da vida podem ser caracterizadas e como elas também se reforçam mutuamente, né? Tem um exemplo aqui desse encadeamento, né? Na primeira infância, antes da criança entrar na escola, ela já mora numa casa, ela mora num bairro, ela mora em um determinado lugar da cidade. Né? Com isso, tem o risco da segregação residencial racial. Ela mora naquele bairro porque pessoas do mesmo nível socioeconômico, da mesma raça e etnia que ela, são segregadas espacialmente para morar naquele espaço. Com isso, aumenta a chance de, quando ela entrar no período escolar, ela também vai entrar numa escola que é segregada educacionalmente, né? Tanto em termos de recurso, como em termos de prática, como em termos de formação dos professores, como em termos de qualidade da infraestrutura. Isso, em consequência, restringe os círculos sociais que ela participa. Ela vai ter menos oportunidades do que outras pessoas que frequentaram escolas melhores, né, no mesmo período da infância. E no final da vida prejudica a renda e trabalho e depois prejudica a saúde. Então, a gente está falando de experiências racializadas, experiências do racismo, que têm contornos específicos, que têm manifestações específicas, a depender da idade da pessoa. Então, a gente pensa nessas duas propostas, né, de uma trajetória do curso de vida geral, que seria essa primeira, e uma trajetória de curso de vida que é atravessada pelo racismo. Isso também é uma proposição do artigo, tá? Não é uma proposição minha. Eu só estou trazendo aqui algumas ilustrações para ajudar a gente a refletir sobre. Se a gente pensa no pré-natal, por exemplo, de primeira olhada, você já vê que uma é mais curta que a outra, né? E não deve ser muita surpresa o motivo disso. Mas tem um atravessamento aqui também entre a vida escolar e o trabalho, né? Que incide justamente sobre a adolescência e a juventude. A gente vai falar disso também, tá? Mas começando pelo começo, se a gente falar no período pré-natal, então quais seriam as exposições ao racismo em idades específicas, né? E aí tem que trazer epidemiologia. A gente vai falar do acesso ao pré-natal, do acesso à saúde materna, à saúde da gestante, né? E a importância que isso tem, o quão crucial isso é, tanto para a redução da mortalidade materna, para rastrear os riscos de saúde que essa mãe tem, para rastrear se o desenvolvimento do bebê está acontecendo conforme esperado. E a gente tem, sim, diferenças raciais no Brasil. Esses são os dados mais recentes do SINAS, que não dá para SUS, né? Na verdade, acho que em julho já deve sair o 2020. Vou lá olhar para atualizar também. Mas o quão importante isso é, o quão crucial isso é para o desenvolvimento tanto do bebê como para garantir a saúde materna. Né? O diagnóstico de malformações congênitas, o retorno aí da sífilis gestacional e congênita, transmissão vertical da sífilis. Na Bahia, em especial, está um problema imenso para a epidemiologia, né? Por conta de pré-natal inadequado, por conta de violência sexual, tá? Também parceiros que obrigam suas mulheres a fazer sexo sem proteção, parceiros que têm infecções sexualmente transmissíveis não comunicam a sua parceira. Então, tudo isso, se a gente pensar na ideia de um racismo sistêmico, né?
A gente tem condições de saúde que vão culminar no período gestacional e que geram prejuízos muito mais acentuados para mulheres negras do que para mulheres brancas. E nos serviços de saúde, a realização de consultas pré-natal e até a qualidade do pré-natal, tem estudos qualitativos falando sobre isso também, é muito diferente. Né? E aqui, lógico, tem consequência direta na mortalidade das crianças. Né? A mortalidade infantil, que é aquela mortalidade que acontece até a criança completar 1 ano de vida, então a criança que morre entre 0 e 364 dias completos. A gente também tem diferença na taxa de mortalidade infantil, né? As crianças negras não fizeram nada aqui, a criança só nasceu, mas a chance dela de sobrevivência já é diferente de uma criança de outra raça e etnia, sem nenhum determinante cultural ou social ou de inserção, nada. Tá? Só nascimento aqui. Não tem trabalho, não tem emprego, não tem renda, não tem polícia. É só nascimento e acesso à saúde. A gente está falando de um espaço de desenvolvimento da saúde que deveria ser muito simples, mas já tem desigualdades raciais aí muito complexas. Né? E além da gente ter disparidade no montante, né, no número de crianças que morrem, na taxa de mortalidade, as causas de mortalidade também são muito diferentes. Né? A gente tem um percentual aí um pouco mais elevado de mortes entre crianças negras por causas evitáveis. Né? Nos sistemas de saúde, no Brasil também, a gente tem a chamada lista de causas evitáveis ou preveníveis de óbito. São aquelas causas para as quais a gente ou já tem tecnologia disponível no SUS para reduzir aquela causa, para evitar completamente que ela aconteça, tá? Ou é por conta do atendimento fora do tempo oportuno. Atraso no atendimento, retardo no atendimento também é causa evitável. A ideia de que se o sistema de saúde estivesse funcionando direito, esse óbito não teria ocorrido. Então, a gente tem um percentual um pouco mais elevado entre crianças negras e também entre crianças indígenas, mas aqui eu dei o foco nas crianças negras, principalmente com relação às diarreias. Né? Terapia de retratação oral é um dos tratamentos mais baratos que tem no SUS e a gente ainda tem uma mortalidade por doenças diarreicas muito maior entre crianças negras do que entre crianças brancas. Esses são outros artigos que vão falar sobre violência obstétrica. Esse é um artigo que eu sempre recomendo, da professora Maria do Carmo Leal, que se chama Acordador, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto. Então, vai falar tanto do pré-natal inadequado ser muito maior, e aqui ela não faz o agrupamento de pretos e pardos, ela trabalha com pretos e pardos separadamente, não junta todos como negros, e ela encontra um risco muito maior de pré-natal inadequado para as mulheres pretas, né? E também a chamada peregrinação para o parto, que é aquilo da mulher entrar em trabalho de parto e ter que ir em mais um serviço de saúde para conseguir fazer o seu parto. Há 2 anos atrás, a gente teve aquele caso, né, bem emblemático de uma mulher quilombola aqui na Bahia, que pariu na frente do hospital. Né? O período de atendimento do hospital ia começar só depois, não deixaram ela entrar, e ela pariu na porta do hospital porque não deixaram ela entrar. Então, a gente tem esse tipo de situação. Né? Esse é um outro estudo que foi publicado em 2020, bem no início da pandemia, mostrando a diferença na mortalidade de bebês negros e brancos, a depender da raça e etnia do médico que estava atendendo essa criança. Né? E isso, obviamente, se encontrou um risco muito mais elevado de mortalidade de bebês negros, um estudo com mais de 1.800.000 casos na Flórida, uma mortalidade mais elevada de bebês negros quando tratados por médicos brancos, né? E eles atribuíram muito disso também ao despreparo dos médicos brancos em conhecer as comorbidades e as questões de saúde, né, das comunidades negras nos Estados Unidos, quais são os principais riscos de saúde, quais são as principais necessidades de saúde dessa população. Né? E esse risco ficava ainda maior quando essas crianças tinham malformações congênitas ou alguma condição já no nascimento. Né? Então, esse estudo foi um estudo bastante influente, tem muita resposta a esse artigo, mas ainda a evidência deles não foi refutada, eles ainda têm resultados muito robustos aí. Quem tiver interesse também, foi um estudo bastante polêmico, mas muito importante, né? Que mostrou justamente essa face muito explícita do racismo institucional, que vai se traduzir nas práticas, que vai se traduzir na prioridade do cuidado, no acesso ao cuidado, né, e na qualidade do cuidado recebido, a depender da sua raça e etnia. E aqui em português a gente tem um livro, né, Nascer não é igual para todas as pessoas. Esse capítulo é um capítulo que eu destaco,
da minha colega Emanuele Góes, também aqui da Bahia, ela está lá no SIDAC, na Fiocruz, e ela fez esse capítulo também falando sobre racismo institucional e violência obstétrica, né, um livro da professora Ana Cecília Bastos e da Vivian Volk. Tranquilo, gente? Eu posso ir seguindo? Não tem mais muita coisa, não. Acho que só tem mais uns 7, 8. Mas vamos sim. Junto com a ideia de exposição de idades específicas, a gente pode falar de períodos sensíveis, né, que também tem muito a ver com idades específicas, mas aqui a ideia de que o racismo que acontece em um dado período pode ter um efeito ainda mais intenso do que quando ele acontece em um outro período, a depender da sua manifestação. Né? Então, a gente está falando aqui de efeitos de interação. Né? Certas experiências com racismo importam mais ou pesam mais a depender da janela do desenvolvimento com as quais eles coincidem. Então, uma exposição, a gente pode pensar que da que acontece na juventude, adolescência, início da adultez, né? Todos esses dados que a gente tem socioeconômicos e das estatísticas vitais que mostram o impacto da violência, a exposição à violência, como é muito mais exacerbada na juventude, e a juventude exatamente como um período sensível para o desenvolvimento de expectativas de futuro, inserção no mercado de trabalho, formação das expectativas profissionais, e é justamente nesse período que os jovens negros estão muito mais expostos à violência do que jovens de outras raças e etnias. Tá? Então, a gente tem essa sobreposição. É justamente o período mais sensível para o desenvolvimento de certa capacidade, e é justamente nesse período também que a gente tem maior atravessamento de violências racializadas. Né? Aqui são os dados das taxas de homicídio, da comparação das taxas de homicídio em todos os estados do nosso país, todas as unidades da federação, e também por região. Esses são dados de 2015, mas quando a gente atualiza, eles não estão nada diferentes, senão estão piores. Mas, com exceção do Paraná, o risco relativo, e aqui a gente interpreta sempre, se é maior que 1, quer dizer que é maior no grupo exposto. Tá? Então, você pode ver que em todos os estados, exceto no Paraná, que foi 0,8, o risco de mortalidade de um jovem negro em relação ao jovem branco, da mortalidade por homicídio, é muito mais elevado. Né? Indo desde ser 10% maior no Tocantins até ser 12 vezes maior no Alagoas. Né? E isso se mantém em todas as regiões do país. Então, uma violência letal que atinge com muito mais força os jovens negros, especialmente os jovens negros do sexo masculino. Né? Esse foi um estudo que a gente publicou ano passado, eu, André e Emanuele, falando também de violência, mas aí nessa interseção gênero, raça e geração, porque a gente estava falando da violência que acontecia contra meninas adolescentes, né? E aqui a gente tem justamente a interseção de diferentes tipos de violência, o bullying, a agressão física e o sexo forçado. Então, a gente vê um percentual mais elevado de meninas pretas e indígenas relatando já terem sido forçadas a fazer sexo contra a sua vontade, aqui 8,7 e 10,4. E na interseção, ou seja, adolescentes que reportaram ter sofrido as 3 formas de violência, a gente vê que o maior percentual está entre as meninas pretas. Tá? Entre as meninas pretas e as meninas pardas. Então, a gente tem 4% das meninas pretas e 4% de 43 mil e pouco mais, né? Foi um estudo com um pouco mais, não coloquei o N aqui para ser, mas foi um estudo com um pouco mais de 40 mil observações, tá? Então, a gente está falando de gente abessa. Tá? E essa diferença proporcional, né, na exposição à violência é justamente, novamente, na adolescência e na juventude. São adolescentes entre 15 e 19 anos. Foi um estudo que a gente publicou no Jornal de Disparidades Raciais e Étnicas. Então, esse corte, né, esse hiato que existe aqui com relação às juventudes negras e juventudes não negras tem um impacto justamente na expectativa de vida, né, encurta o curso de vida, a expectativa de vida das pessoas negras no Brasil é menor do que das pessoas não negras, justamente pela alta incidência em 3 períodos, né, na infância, o excesso de mortalidade na infância, o excesso de mortalidade na juventude e também o excesso de mortalidade na velhice. Então, nesses 3 pontos, infância, adolescência, juventude e velhice, a gente tem essas subtrações, né? Essas reduções da expectativa de vida de pessoas negras. Tá? Não vou passar muito aqui pelo modelo, senão a gente vai levar mais tempo.
Os efeitos interpessoais indiretos, e aqui a gente está falando do compartilhamento de experiências de discriminação vividas não pela pessoa, mas pelos pares de mesma idade ou de convivência. Então, a ideia de que você não é afetado apenas pelo racismo que acontece diretamente com você, mas pelo racismo que acontece com pessoas ao seu redor. Então, essa ideia de experiências compartilhadas, né? A gente viu toda a comoção quase que mundial que aconteceu depois do evento George Floyd, né, a boom de despertamento, de racialização de pessoas que nem se viam como parte daquele problema, mas começaram a se implicar nessa questão. Então, ao mesmo tempo que esse efeito interpessoal indireto traz o peso, né, que você sofre junto, as pessoas tendem a compartilhar o dano daquela experiência racial, mas também gera o fortalecimento de redes de enfrentamento, né, porque essas pessoas se enxergam como parte de um mesmo coletivo. Né? Então, essa ideia dos efeitos interpessoais indiretos tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que a gente compartilha o estresse é compartilhado, ele é difuso nas comunidades, ele também gera esse senso de fortalecimento coletivo. E a proliferação do estresse, que é a ideia de que uma exposição pode se reverberar em outras camadas da vida. Então, a discriminação que acontece na escola afeta o alto valor e a autoestima das pessoas nas relações amorosas, né? Principalmente na adolescência. Então, a forma como o adolescente se vê como mais desejável, mais popular ou mais bonito na escola afeta a forma como ele forma seus pares românticos, afeta a forma como ele se coloca no mercado de trabalho. Então, essa ideia de que o estresse que acontece em uma dimensão da vida não está isolado àquela dimensão, isso se prolifera para outras camadas. Pensando especificamente nos impactos da pandemia, a gente viu aí desigualdades raciais muito marcadas, né, pensando nessa ideia de proliferação do estresse, mas impactos educacionais que foram muito mais severos para a população negra e para a população indígena e também para a população rural. É importante fazer esse outro recorte. A gente tem explicações sempre muito urbanas, né? Eu, em especial, por estudar saúde urbana, mas eu estou sendo cada vez mais beliscada pelos estudos também das comunidades rurais. A evasão escolar, né, que foi muito notada durante a pandemia por conta do empobrecimento, da pausa das atividades econômicas, da suspensão das atividades econômicas, e como isso arrastou os jovens mais pobres, e em grande maioria os jovens negros, para compor a força produtiva das famílias. Então, muitos jovens que abandonaram a escola para começar a trabalhar ou para ajudar em casa, né, para compor renda em casa. Esse levantamento do Banco Mundial em 2020 mostrou que o percentual de crianças negras fora da escola, sem acesso a atividades escolares durante o ensino remoto, foi de cerca de 12%, o dobro, mesmo em comparação com crianças indígenas. Então, para as crianças negras, a evasão escolar e a barreira de acesso à educação remota foi muito maior do que das crianças brancas, indígenas e asiáticas, e também o impacto disso na progressão escolar, né? O déficit que a gente visualizou de inscrição de estudantes negros e negras no Enem de 2020, né? Uma redução de quase 50%, mais de 50% em comparação com o ano anterior. Esse é o infográfico que eu trouxe da outra vez, estou trazendo de novo, porque é importante a gente ter esses dados, né, de forma mais fácil possível e sempre na mão. Mas eles mapearam os impactos, né, do racismo durante a pandemia na trajetória dos jovens negros no ensino médio. A gente pode destacar aqui alguns pontos, mas tem outros muito importantes, né, que só 39% dos jovens negros que cursavam o ensino médio tinham um computador ou acesso à internet. Então, desde o início, desde o ponto de largada, não tinha como a gente não visualizar a desigualdade do ensino remoto por conta dessa defasagem. Os motivos da evasão também são importantes para a gente pensar em desenvolvimento da infância e da adolescência, né? Falta de interesse, gravidez. Então, a gente pensa também aí no papel da gravidez na adolescência, né? E como isso tem um impacto também muito específico para adolescentes do sexo feminino. A sobrecarga de afazeres domésticos, tá? E a entrada no mercado de trabalho. E também a informação de que 70% dos jovens negros já entraram na pandemia sem nenhuma reserva financeira. Então, a pandemia empurra esses jovens que já estavam em situação de pobreza para o cenário de extrema pobreza.
Então, a formação profissional, a formação educacional nunca seria prioridade num cenário como esse. E quanto tempo a gente vai levar para recuperar os danos educacionais e a defasagem e o déficit que se gerou, que já era enorme, mas que depois da pandemia tende a ficar ainda mais profundo. Né? Então, considerações finais. Essas são algumas das reflexões que a gente fez no livro. O livro já está sendo traduzido, a gente já teve aceite da Edufba. Se não sair esse ano, sai no início do ano que vem. Mas a gente trouxe muito essa ideia de pensar como as desigualdades raciais causadas pelo racismo são fatores estruturantes no processo de desenvolvimento, né? Pensar muito também que espaço está sendo dado na nossa prática de pesquisa, vocês como pesquisadores e pesquisadoras, cientistas de informação, né? Que espaço e que dedicação a gente está tendo para incluir as teorias do racismo, as referências sobre racismo dentro das nossas referências prioritárias da formação, né? Eu posso falar disso em primeira pessoa, porque não tive essa formação na graduação e também não tive no mestrado. Fui me encontrar com essas literaturas mais para o final do doutorado, então chegou muito atrasado para mim. Mas vocês na graduação já estão tendo a oportunidade, né, de construir uma prática profissional voltada para o estudo do racismo. E essa compreensão específica para o desenvolvimento, né, para a gente ter muito cuidado com as generalizações das teorias que vêm apenas de modelos adultos, né, entendendo que o racismo não é uma constante do tempo, não é uma constante geracional. O racismo se transforma, se atualiza, ganha diferentes facetas, diferentes dimensões. Tá? Para explicar o racismo, a gente precisa tanto de teorias da ontogênese, não importa qual é a sua abordagem do desenvolvimento, se é bioecológica, se é sociocultural, se é evolucionista, se é psicanalítica, não importa. O que importa é que fundamento teórico, que teorização, que evidência científica você está trazendo para a mesa para compor esse seu roteiro explicativo. Tá? E também as teorias de geração, né? Entender como as dimensões históricas, sociológicas, demográficas e essas transformações. Então, ler também muitos autores de outras disciplinas. Eu, por estar num campo que é muito multidisciplinar, né, saúde coletiva tem médico, engenheiro, dentista, enfermeiro, psicólogo, sociólogo, antropólogo. Então, a gente raramente está lendo coisas que são só da saúde, mas quando eu estava na psicologia, eu me sentia um pouquinho mais encastelada, pelo menos lá na UERJ, de ler autores que eram só da psicologia, ou no máximo da neurociência, ou no máximo da sociologia, mas de não pegar um texto de economia, por exemplo, para entender, um texto de demografia. Acho que fazer esses saltos é importante. Se a gente está pensando na ideia de racismo sistêmico, a gente vai ter que entender o que os indicadores epidemiológicos significam, que importância, no mínimo, eles têm para explicar o desenvolvimento da infância, o que eu sei sobre as taxas de mortalidade desse grupo, quais são as principais doenças. Se eu estou falando, por exemplo, sobre desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da atenção e percepção, qual é a taxa de malformação congênita nessas populações, qual é a taxa de déficit de crescimento, tem dados epidemiológicos aí para isso, para a gente justamente conseguir contextualizar racialmente esses estudos. Né? Essa crítica que a Juliana trouxe no começo, de pensar a infância como não racializada, né? E entender a infância como não racializada também implica em achar que os postulados que eu tenho sobre atenção, memória e percepção vão funcionar bonitinho da mesma forma para todas as crianças. Não importa se ela cresceu numa aldeia indígena, não importa se ela cresce num barraco de zinco na favela, então elas vão ter as mesmas capacidades, os mesmos recursos, as mesmas habilidades, sem ter essa contextualização de quais são os fatores estruturantes. Tá? Acho que é isso tudo. Aí está meu e-mail, meu Twitter, aí eu fico à disposição para a gente conversar, tanto aqui ou depois. Né? Mas agradecer, Juliana, pelo convite. Desculpa se eu corri muito, mas eu também não queria que a apresentação ficasse muito longa, para a gente ter tempo justamente de conversar. Eu estou com o nariz entupido. Estou falando igual um pato. É isso. Deixa eu beber mais. Com certeza, com certeza. Isso é algo que eu tenho conversado muito com minha irmã. Vou até chamar minha irmã depois, quando a gente tiver outro espaço de troca, assim, né? Eu estou pensando muito a gente fazer uma mesa lá no ISP também, para falar dessas perspectivas interdisciplinares de estudo do racismo. Mas minha irmã, como eu falei, ela está no campo da educação, né? Às vezes a gente bate de frente, às vezes a gente concorda. Mas eu concordo plenamente com isso que você colocou e como
mas eu penso muito, dando alguns passos atrás, assim, a prática já foi segregatória de princípio, né? A gente propôs às escolas, a educação no Brasil, quando coloca o ensino remoto como única possibilidade, fecha as escolas, aí entendo, né, gente? Eu sou epidemiologista, eu tenho plena consciência da necessidade que foi o fechamento das escolas, né? Mas quando isso é pensado de forma meio que acrítica, né? Então a solução única é possível de escolarização para essas crianças é colocar a internet, né? Para uma escola particular, num bairro de média ou alta renda, tranquilo, maravilha, as famílias vão ter a possibilidade de fazer essa assimilação. Mas isso foi pensado para tudo, inclusive para as escolas públicas, inclusive para escolas em bairros, inclusive escolas particulares, mas em bairros pobres. Então a solução já foi segregada de início, né? E a solução posterior não tinha como não ser segregatória também. Eu acho que a reflexão ela está numa camada bem profunda, como você colocou, que é de repensar as práticas educacionais, repensar a visão que se tem do que é desenvolvimento, do que é plasticidade de desenvolvimento, o que são as capacidades na infância e na adolescência, e como tudo isso precisa ser pensado de forma racializada também, né? Para não criar justamente essas práticas que foram segregatórias e para você reparar uma segregação que aconteceu, você segrega ainda mais, né? Então, acho que tem discussões muito importantes a serem feitas dentro da educação, dentro da psicologia da educação, da psicologia do desenvolvimento, que eu não estou participando dessas discussões de forma tão próxima, por estar muito no campo da saúde, né? Mas eu leio muito e estou ali, assim, na esquina, tentando escutar como essas soluções estão sendo propostas, né? Mas eu concordo perfeitamente com a sua colocação. E também o que você fala sobre entender como uma geração perdida, né? Uma geração, o dano está feito, o dano está posto, acabou, o que a gente faz a partir daqui? Como é que a gente empurra essas crianças para frente até elas se formarem, né? Isso faço muito paralelo também com a forma como a gente entende os danos do racismo e a existência do racismo como algo que não pode ser enfrentado ou algo que não pode ser, que não há perspectiva de resposta, né? Essa PAC joga tudo para conta do racismo estrutural. É assim como a educação coloca, é assim que a sociedade funciona, é assim que as coisas estão, né? No campo da saúde tem muito esses discursos assim um pouco conformistas, né? E essa ideia de diagnosticar o problema eu acho muito importante. Eu trouxe aqui os dados, né? Dos impactos que a pandemia trouxe para a educação, que de fato a gente tem uma geração que tem um déficit muito grande, não pode ser negado, mas é justamente para despertar as políticas públicas e para pensar em possibilidades de resposta, em possibilidades de reverter esse problema. E não para colocar, então essa geração aqui já era, vamos seguir em frente e vamos fazer melhor nas próximas. Tem muitas discussões. Tem sim. Tem dois grupos, infelizmente são fora do Brasil, né? Não sei aqui no país se a gente tem, mas tem dois grupos de neurociência e um grupo que fala especificamente de cognição e memória, e tem estudos muito interessantes sobre desenvolvimento de habilidades, principalmente na primeira infância, né? Eles tiveram bastante atividade depois da publicação daquele texto do Weird, não sei se foi um texto que vocês chegaram a discutir aqui, né? Que foi aquela bomba da psicologia, do Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, foi aquela bomba que jogaram na cabeça da psicologia, falando, olha, tudo que vocês fazem aqui só explica uma parcela muito pequena da população, né? Explica 5% da população mundial. E aí esse grupo começou a ter muita atividade. Depois eu coloco as referências aqui no chat para compartilhar com vocês. Eles começaram inicialmente, tem um grupo na Universidade de Drexel e tem outro no Canadá, que agora eu esqueci o nome da universidade. Mas começaram muito a fazer estudos com povos tradicionais, né, com comunidades indígenas e com outros povos nativos americanos, também na América Latina, falando sobre diferenças muito marcadas em processos psicológicos ditos universais, como processo de percepção, por exemplo, percepção de imagem, linguagem, né? E as dificuldades que essas crianças tinham na escola por tentar assimilar esse modelo de ensino que é pensado para uma sala quadrada, por exemplo. O formato da sala é algo que era pouquíssimo discutido. Mas esse grupo fala justamente, por exemplo, as crianças que crescem, passam boa parte da sua infância expostos a ambientes sem quina, ambientes redondos, né? A floresta, a comunidade, as tribos, as domicílios, não são quadrados, são circulares, ou são ovais, ou são abertos.
Então, estar numa sala de aula que é quadrada, que tem parede, que tem janela, que você tem que sentar virado para frente, que você não pode estar em círculo, né? E essas crianças sendo perpetuamente taxadas de desatenta, tem TDAH, hiperativo, não consegue ficar sentado, mas que, na verdade, tem uma outra consciência corporal, uma outra forma de apropriação do espaço. Então, os estudos começam muito nessa direção, e hoje ela já tem outros estudos, muito nesse grupo da professora Ana Dierru, eu recomendo, ela fala muito sobre a ideia de racismo e saúde urbana, então falando muito sobre essa interação espaço urbano e atividade escolar para crianças e adolescentes, o quanto isso tem impacto na saúde mental, o quanto isso tem impacto no rendimento escolar. A Ana Dierru foi a que trouxe essa proposta, né, da relação entre violência e obesidade. Então, nos estudos dela, ela traz muito essa ideia de uma ecologia social, de um ambiente social que pode ser compreendido como uma ecologia de fatores. Então, os estudos são mais ou menos, o que eu tenho lido, né, são mais ou menos nessa direção, dessa relação entre o contexto de desenvolvimento, entre aspectos que são ditos processos universais, mas que não são universais, mas são postos como universais porque vêm de uma literatura dominante, que vem da América do Norte, que vem da Europa. Então, se disseram que é assim, é assim. Então, esses dois grupos eu acho que são os mais relevantes. Eu vou botar, pelo menos os que eu acompanho mais, né? Mas o grupo da professora Ana Dierru, lá na Universidade de Drexel, na Filadélfia, tem estudos muito interessantes sobre epidemiologia social e sobre ecologia do racismo. A Nancy Krieger, mas a Nancy Krieger é mais teórica, né? Ela não fala tanto assim de pesquisa aplicada, né? Apesar de ser coautora em muita coisa. Agora, de neurociência, de neuropsicologia, tem poucos. Eu posso procurar depois, mas tem alguns que aparecem assim, às vezes nas minhas leituras. Não tanto. Porque eu sempre fui muito do contexto, né? Não ia muito para neuropsicologia, para psicofisiologia, apesar de eu gostar muito. Mas sempre fui mais da explicação da psicologia, do desenvolvimento dos contextos, psicologia sociocultural, psicologia evolucionista, inclusive, mas não muito da parte neuro. Eu acho que esse texto da Câmara Harrell, ele traz bastante elementos justamente para a gente sair esse que eu trouxe, né, que coloca as diferentes dimensões do racismo, as diferentes possibilidades de explicação, porque ela fala, inclusive, de processos psicológicos, processos psicocomportamentais, e não necessariamente só gera estresse tóxico, esse estresse se acumula, gera adoecimento no corpo. Não, ela fala também de esquemas cognitivos, da formação de memórias traumáticas. Então, é um modelo bem plural. Acho que olhar também as referências que citam a Câmara Harrell devem levar a gente para essas referências. Mas tinha gente para falar, desculpa. Bom dia, gente. Dandara, em um momento da sua fala, você apresentou uma pesquisa, não vou lembrar com as palavras específicas, sobre o médico que não conhecia todas as individualidades de crianças negras e que isso impactou no índice de mortalidade, algo assim, certo? Você acha que essa questão ela se dá mais pelo conhecimento, muitas vezes não abranger as nossas particularidades enquanto pessoas negras, ou pelo fato da vivência do médico, de ser um médico branco? Por que eu pergunto isso? Hoje a gente prioriza muito o fato de profissionais negros protagonizarem esses espaços, viver esses espaços, porque a vivência, a experiência, ela também é muito importante nesse sentido. Só que isso me dá uma certa preocupação de atribuir somente essa função do médico negro atender pessoas negras, porque eu penso que, né, quando tu apresentou a pesquisa, eu fiquei imaginando que talvez fosse diferente se fosse um médico negro atendendo crianças negras. Então, você acha que a gente poderia reduzir esses impactos do qual você apresentou? De que maneira seria se a gente passasse a construir o conhecimento com um modelo mais geral, sem que não fosse somente por pessoas brancas, ou você também considera importante a inserção de profissionais negros em todos os espaços? Não sei se eu fiz claro, mas eu posso repetir. Foi sim, excelente a questão. Acho que a sua questão toca em várias dimensões da questão ao mesmo tempo. Essa pesquisa foi uma pesquisa com mais de 1 milhão de registros e eles fizeram a comparação, então, das taxas de mortalidade de crianças negras quando o médico responsável pelo cuidado era branco, comparando com quando o médico responsável pelo cuidado era negro. Né? E a principal explicação que eles trouxeram na pesquisa
foi que na formação médica, né, na formação médica massiva, na formação médica geral, não é colocado e não é priorizado o estudo das necessidades de saúde, dos problemas de saúde das populações negras. E nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, tem alta incidência de hipertensão, alta incidência de diabetes gestacional, né? Há todas as questões que vão influenciar muito o desenvolvimento da saúde neonatal, né? O aporte nutricional, o aporte calórico das mães durante a gestação geralmente é mais pobre do que de mulheres brancas, mulheres ricas, né? Então, tudo isso vai impactar no desenvolvimento neonatal e nas necessidades que essas crianças têm. Que medicamentos essas crianças podem tomar no início da vida, né? Dependendo se elas tiveram um crescimento, por exemplo, a gente tem a questão do DIG, que é o grande para a idade gestacional, e o PIG, que é o pequeno para a idade gestacional. Então, todas essas condições mesmo de saúde neonatal têm manifestações muito distintas nas comunidades negras nos Estados Unidos e fora. No Brasil também, mas com outros contornos, né? Aqui, por exemplo, a gente discute a questão da obesidade de mães indígenas por conta da aculturação, né? Muitas mulheres indígenas que, quando vão mais para próxima dos centros, mudam muito drasticamente seus hábitos alimentares e começam a ter uma incidência de obesidade muito maior, que não tinham quando moravam em contextos mais rurais. Caminhavam mais, comiam pouca gordura, comiam pouca comida industrializada. Isso tem muito impacto na mortalidade materna maior entre as indígenas, por conta dessas questões. Então, quando a gente fala essa questão do médico branco e do médico negro, não é na tentativa de individualizar. Você não sabe porque você é branco. A ideia é, você não sabe porque existe uma prática médica formativa que não colocou essa pessoa instrumentalizada o suficiente para saber tratar das pessoas com equidade racial. Enquanto os médicos negros têm essa procura, têm essa implicação, tiveram essa movimentação de ter uma formação específica para atender a dadas comunidades. O que é que precisa mudar? Então, todos os médicos têm que ser negros, porque os brancos nunca vão aprender? A resposta não é essa. Tem que mudar a prática médica, tem que melhorar a formação médica, principalmente se a gente está falando num sistema como o Brasil, né? Se a gente transporta esses resultados aqui para o Brasil, não seria muito diferente, mas a gente ainda não tem uma pesquisa com essa mesma questão. A gente está falando de um sistema único de saúde que é supostamente universal, equitativo, que precisa oferecer saúde para todas as pessoas com equidade. Então, por que eu estou tendo resultados diferentes na população negra? Então, eu vou colocar todos os profissionais agora têm que ser negros, senão as pessoas negras não vão ser bem atendidas de forma alguma. A gente precisa modificar a formação médica, a gente precisa modificar os serviços de saúde para que todas as pessoas sejam atendidas com dignidade. A modificação está muito por aí. Agora, se eu acredito que sim, a gente precisa de mais profissionais negros, é claro. Eu acredito que nenhuma formação deveria ser exclusiva de nenhum grupo étnico-racial. A gente tem que ter médico negro, fonoaudiólogo, nutricionista, fisioterapeuta, todos os profissionais. Todo mundo tem que ter possibilidade de se profissionalizar e ocupar espaços. Mas não, a gente não pode muito se absorver por essa narrativa de que só se for um profissional negro ele vai atender as minhas questões de forma suficiente. É lógico que existem outras camadas para isso, né? Existe a camada do conforto, existe a camada da identificação, da segurança, de você estar num espaço seguro, porque tem outras pessoas da sua raça e etnia. Isso é muito importante, né? Mas a ideia nunca é de segregar os espaços, né? Então, aqui a gente tem o hospital negro, se você é negro, você tem que ir para o hospital de negros, onde tem enfermeiros negros e médicos negros. Acho que a resposta não é essa. A resposta é trazer justiça e equidade para os serviços de saúde. O erro está aí. Se a gente tem um sistema de saúde universal, a gente deveria estar dando tratamento equitativo a todas as pessoas, independente da sua raça, cor, etnia, local de moradia, sexo, orientação sexual. Acho que a discussão vai muito por essa linha, né, de entender o racismo como um sistema que afeta a formação médica, afeta as práticas médicas. Com certeza também existe uma camada ali de discriminação ativa interpessoal, de pessoas que discriminam os pacientes por conta da sua cor da pele, não necessariamente nessa camada da formação, da educação das capacidades, mas sem dúvida existem essas interações também, mas acho que a mudança estrutural, o enfrentamento, passa por camadas um pouquinho mais profundas, né, do que só padronizar. Então, agora todo mundo vai ser da mesma raça e etnia. Você vai ter hospital asiático, hospital negro, hospital branco, hospital indígena. A solução não caminha por aí. No Brasil, a gente até está numa posição um pouquinho melhor que outros países da América Latina com relação a dados raciais, né? Muito por conta da militância, do ativismo, do movimento negro, principalmente do movimento de mulheres negras na saúde,
Se a gente pensa em outros países, por exemplo, como a Colômbia, o Equador só passou a incluir dado de raça, cor no censo em 2005. Antes disso não tinha. Na Alemanha não tem, né? Muito por conta da herança da história do nazismo e tudo mais, mas o censo alemão não pergunta raça e etnia das pessoas, não tem esse dado. Muito numa resposta imediata, né, esse trauma, essa bagagem histórica do nazismo, mas a contrapartida é você invisibilizar todas as desigualdades. Então não tem mais desigualdade. Agora, ninguém mais tem raça na Alemanha. Eles não têm dados. Os dados que tem lá de raça cor são de dados primários, são de pesquisa primária. O censo não coleta essa informação. Mas aqui no Brasil, de fato, é uma deficiência em muitos sistemas de saúde, né? E os dados de mortalidade, em especial, é um ponto crítico que a gente sempre conversa lá na epidemia, porque é o dado heteroidentificado. E a pessoa morta não fala sobre a sua própria raça. Então, o índice de pardalização que você tem no sistema de informação de mortalidade é uma coisa absurda. Qualquer pessoa que não é branca o suficiente é parda. E uma pessoa negra, às vezes muito retinta, é colocada como parda. E a gente vê onde é que está o maior excesso, né, de mortalidade por violência, mesmo com dados dessa natureza, está na população preta e também, em consequência, na população parda. Mas a gente tem essas polêmicas aí, essas questões difíceis de se contornar na vigilância epidemiológica e na vigilância de saúde. Alguns sistemas são muito bons, o SINASC é muito bom para dado racial. A pergunta é feita para a mãe diretamente, ela não pode ser identificada, pelo menos, né, pelo manual do SINASC, você tem que perguntar para a mãe como ela se identifica racialmente e ela responde. Até 2011 não era assim, antes tinha um campo raça-cor do bebê, o que era um problema. Eu, quando nasci, era muito, muito, muito mais clara do que isso. E cabia a enfermeira dizer se eu era negra ou se eu era preta, né? Ou se eu era branca ou se eu era asiática. Então, era uma confusão. Aí, o movimento de mulheres negras, o movimento de ativismo pela saúde, foi lá e mudou para ser a raça-cor da mãe. Então, a mãe que se auto-identifica e diz qual é a cor do bebê. A cor dela mesma, não mais a do bebê. Então, a gente está tendo esses avanços, assim, mas, de fato, ainda tem bastante fragilidade. O sistema de informação hospitalar é muito ruim, de dados de raça-cor. O sistema de informação de mortalidade tem essa questão da heteroidentificação. O CISVAN ninguém coleta. Tem um artigo muito bom da Jaciane Milese, que se chama Eu Não Vou Parar por Conta de uma Raça. É um artigo que saiu ano retrasado na AfroSebrap, e que ela fez um estudo qualitativo com agentes comunitários de saúde, perguntando por que eles não perguntavam sobre a raça-cor dos pacientes, quando iam fazer as visitas e tal. Aí tem explicações das mais diversas. Uma dizendo que acha que é ofensivo perguntar a raça da pessoa, que fica desconfortável, que não tem tempo, que isso não é importante, ela vai lá e tá com pardo e acabou. Então, esse artigo faz uma discussão qualitativa muito legal. Vou colocar o link dele, que pode ser útil para vocês. Acho que tem gente com a mão levantada. Oi, gente, bom dia. Não, na verdade, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas é uma, sei lá, uma reflexão mesmo. Que enquanto a gente ficou aqui na aula hoje, o que ficou muito para mim, o que me remeteu demais foi ao processo de cotas. E eu fiquei pensando que quando a gente estava pensando cotas no Brasil, a gente pensava muito sobre dívida histórica, a gente pensava muito da dimensão política, mas eu não via na discussão dados como esse que eu acho que faz falta, assim, sabe? Dados de mostrar o quanto o racismo, ele atrapalha no processo de aprendizado de uma criança, quanto isso tudo atrapalha não só no âmbito da história de um povo, mas individualmente continua atrapalhando a cada criança que está dentro de um contexto não só escolar, mas história de vida mesmo, sabe? E isso é uma coisa que sempre me tocou muito, porque eu ficava pensando nas diversas dimensões, assim, do quão difícil é uma pessoa, uma criança, um adolescente negro adentrar a universidade hoje, né? Não só na dimensão de questão de oportunidades, mas pensando também de não pertencimento, enfim, de você se sentir até mesmo na escola não pertencente. Eu sou uma menina negra e tenho familiares também negros, e eu vejo a consequência disso não só em mim, como na minha família também, nos meus primos mais novos. E acho, inclusive, que muitos deles não se veem na universidade por isso, assim. E eu ficava tentando, de alguma forma, conversar com eles sobre,
Mas por eles terem um contexto diferente do meu, de, assim, ser de escola pública, eles achavam, eu vim de escola pública, mas eu estudei no IFBA, então para eles era diferente, sabe? Então eles pensavam que aquele espaço não era para eles. E isso convenceu tanto que eu vi muitas vezes eles deixarem de fazer o Enem, assim. Eles são muito novos ainda, eu ainda acho que é tempo, mas eu fiquei pensando o quanto tudo isso afeta muito. Eu sempre, já é a segunda vez que eu já falei aqui também em aula sobre eu ser muito revoltada com a psicologia por isso, porque eu não vejo esses profissionais falando isso nesses momentos, sabe? Nesses espaços. Talvez hoje, quando eu acho que já tem pautado raça muito mais na psicologia, já tem falado de clínica racializada, eu acho que isso já avançou um pouco. Mas, assim, se você pensar 5 anos atrás, eu, pelo menos, não tinha acesso, eu não via esse tipo de discussão, sabe? E aí eu fico sempre muito chateada com a psicologia nesse âmbito, sabe? É uma reflexão importante, Carolina. Essa questão das cotas, né? Acho que vai muito nesse movimento do racismo estrutural como única explicação, né? E as respostas que a gente ouve também da opinião pública, quando se comenta cotas, principalmente das pessoas que se opõem, né? Eu não escravizei ninguém, por que eu tenho que ser prejudicado, né? Isso foi há 200 anos atrás, isso não tem mais relevância nos dias de hoje. E quando você não tem consequência nos dias de hoje. A gente olha as práticas educacionais, a gente olha a segregação educacional, escolar, segregação escolar, segregação educacional que as crianças negras e as crianças indígenas ainda sofrem no Brasil, né? Continuam sofrendo mesmo depois das cotas. Então, é justamente fazer essa complexificação, né, da explicação do racismo para além da ideia de que ele é estrutural. Então, isso é bastante importante. Não é que eu tenho nada contra racismo estrutural, não, viu, gente? Eu acho muito importante. Li o livro do Silvio de Almeida, o que é racismo estrutural, gosto das discussões que ele faz, mas acho que não dá para a gente parar aí a explicação, porque senão tanto paralisa a gente como empobrece o discurso, né? E deixa a gente, às vezes, meio que encurralado, né, nas discussões. Né? Então, se é estrutural, não é culpa minha, se é estrutural, não tem nada que eu possa fazer. Se é estrutural, está posto, né? Igual tem a bandeira do Brasil, que vai ser sempre aquela ali, vai ter sempre racismo estrutural, que vai ficar sempre ali no cantinho, e não tem como reverter. Mas a ideia é de trazer outras camadas, né? Para a gente não ficar só nesse espaço de discussão.